lugar que muitas vezes não tinha como sair, onde banhos gelados eram de arrepiar a espinha e poderia ficar preso em uma cadeira por dias. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer a triste vida daqueles que eram mantidos nos asilos mentais do século XIX. Tome cuidado com a camisa de força, então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos pro vídeo! Você poderia entrar, mas não poderia sair. Os grandes edifícios dos asilos se assemelhavam a penitenciárias em mais de um aspecto. As janelas eram gradeadas, o terreno cercado e os quartos trancados. Um diagnóstico da insanidade dizia que você não estava apto para cuidar de si mesmo e, portanto, você se tornava um protegido do Estado, muitas vezes, querendo ou não. E depois de entrar, seria quase impossível convencer a equipe de que você estava são. Nellie Bly relata exatamente um desses casos em 10 Days in a Madhouse, 10 dias no hospício. Em 1887, Bly fingiu insanidade para obter acesso ao Blackwell's Island Insane Asylum de Nova York, pois ela queria escrever sobre as condições lá. Ao chegar ao asilo, ela descobriu que muitos dos pacientes pareciam completamente sãos. Uma mulher acabou ali depois que sua saúde piorou e seu sobrinho ficou sem dinheiro. Outras mulheres simplesmente não falavam inglês o suficiente para se fazer entender. A própria Bly não conseguiu convencer os médicos de sua própria sanidade. Foi só depois que seus amigos vieram buscá-la que ela foi capaz de garantir a libertação. Ela descreveu o asilo como uma ratoeira humana. Você pode ser girado até vomitar. O Dr. Benjamin Rush foi o primeiro no tratamento da cadeira giratória no século XIX. O paciente era contido em uma cadeira pendurada no teto e em seguida girava nessa cadeira por horas a fio. Acreditava-se que isso reduziria o fluxo sanguíneo para o cérebro, relaxaria os músculos e diminuiria o pulso. O inevitável vômito que seria induzido era considerado uma coisa boa, uma vez que acreditava-se que expulsava as toxinas do corpo. Você pode ser abusado pela equipe. Manter uma enorme população de pessoas com problemas mentais e impotentes em instituições isoladas à mercê da equipe é uma receita para o abuso. Pacientes indisciplinados eram frequentemente espancados, contidos e isolados. Como Nellie Bly observou, as enfermeiras costumavam bater nos pacientes por capricho. Os pacientes eram estrangulados, tinham seus cabelos arrancados e até mesmo as suas cabeças eram colocadas debaixo da água. Os membros da equipe provocavam e agitavam os pacientes de propósito. Reclamar das condições para os médicos e supervisores era uma forma de investigar o abuso, e os médicos geralmente não acreditavam nos relatos dos pacientes. Mulheres eram internadas apenas por serem mulheres. As mulheres eram especialmente vulneráveis ao confinamento nos asilos. Era comum que as mulheres fossem internadas por causa da depressão pós-parto, epilepsia, excesso de trabalho ou mesmo por estresse. A tendência de rotular as mulheres de histéricas ou loucas está enraizada na mentalidade do século XIX. Acreditava-se que os órgãos reprodutivos femininos causavam doenças mentais. Você seria mergulhado em água gelada. Em teoria, um longo banho é relaxante. Na prática, os banhos adotados em instituições mentais do século XIX eram tudo menos isso. Os pacientes eram colocados na banheira à força, sem privacidade, e esfregados em água gelada. Em 10 dias no hospício, Nellie Bly disse que experimentei algumas das sensações de uma pessoa se afogando enquanto me arrastavam na banheira, ofegante e tremendo. As mulheres frequentemente recebiam tratamento com banho frio para prevenir o que os médicos então chamavam de erotomania, hipersexualidade. Você poderia ficar preso a uma cadeira tranquilizante por dias. A invenção do Dr. Benjamin Rush, a cadeira tranquilizante, foi projetada para imobilizar completamente um paciente por longos períodos de tempo. Os pacientes eram amarrados à engenhoca pelas mãos, pés, torso e cabeça e deixados sentados nela por horas ou dias. A teoria por trás do dispositivo era de reduzir a atividade circulatória, ajudando a curar a insanidade. Você poderia ser forçado a entrar em uma camisa de força. Embora longe de ser uma solução ideal, a adoção da camisa de força foi na verdade um esforço humanitário e foi usada no século XIX para substituir ferros e correntes. Antes dessa época, não era incomum que os loucos fossem acorrentados a camas em asilos ou acabassem na prisão com restrições semelhantes. A camisa de força deu aos pacientes um grau maior de liberdade, ao mesmo tempo que os impedia de machucar a si próprios ou aos outros. Você provavelmente ficaria lá para o resto da vida.
Havia muito poucas curas reais para a insanidade no século XIX. As pessoas ou melhoravam sozinhas ou não. A maioria dos pacientes internados em manicômios era considerada incurável. Não apenas isso, mas em uma última análise, cabia ao médico determinar se um paciente estava curado. Se o médico dissesse que o paciente ainda estava louco, eles estariam presos ali, não importava o quanto defendessem seu caso. Muitas pessoas morreram nesses asilos, que frequentemente tinham seus próprios cemitérios. Você estaria trancado em uma cidade autossuficiente. Os asilos eram geralmente construídos em lugares isolados, por isso fazia sentido que tivessem todos os serviços de uma cidade. Na Inglaterra, por exemplo, muitos asilos tinham suas próprias paradas de trem. Eles também tinham suas próprias padarias, açougues e laticínios. Na época de Edison, muitos deles até geravam sua própria eletricidade. Essas instituições também possuíam terras agrícolas, que sustentavam os asilos e reduziam os custos. Muitos dos pacientes trabalhavam nessas fazendas como uma espécie de terapia ocupacional. Os pacientes também participavam da manutenção dos jardins e de outras tarefas. Tudo isso fazia parte da teoria do tratamento moral, que encorajava o cuidado com os pacientes mentais, tratando-os como seres humanos problemáticos em vez de animais ferozes. Você teria muita companhia. Antes do impulso da institucionalização, a população de pacientes nos asilos da Inglaterra chegava a cerca de 10 mil. No final, somavam mais de 100 mil. Este aumento no número de indivíduos com doenças mentais diagnosticadas levou a uma superlotação massiva em quase todas as instituições. Essa superlotação inviabilizava o modelo de tratamento moral. Os manicômios deixavam de tentar curar os insanos para meramente abrigá-los. Sua vida seguiria uma rotina restrita. Os asilos ficavam superlotados no século XIX e a estrutura de tratamento mudou de cuidados individuais e passou a ser mais voltada para o pastoreio de pessoas. A vida no manicômio era rotineira. Os pacientes se levantavam pela manhã, saíam dos quartos e eram conduzidos a espaços comuns. Às vezes eles desfilavam pelo terreno entre refeições e tarefas comunitárias, estritamente programadas. Você provavelmente ficaria entediado. Pacientes em asilos não tinham muito contato com o mundo exterior. Eles não recebiam materiais de leitura ou muito de qualquer outra coisa para ocupá-los, além de tarefas domésticas. No início, os asilos promoviam várias atividades recreativas, mas a superlotação tornava isso virtualmente impossível. A situação seria suficiente para deixar qualquer um louco. E você, sabia de todas essas atrocidades cometidas nos hospitais psiquiátricos do século XIX? O que mais chamou sua atenção? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!